Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo recheado de informações da política, tudo o que acontece em Brasília você fica sabendo por aqui. Eu já peço para você se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Também é muito importante que você deixe o like nesse vídeo para que o YouTube entregue para o máximo de pessoas e, se possível, também compartilhe ele nas suas redes sociais. Fazendo isso, você nos ajuda muito. Então, sem mais enrolações e mais delongas, vamos aí para as novidades da política. Tudo o que aconteceu de mais importante você vai ver a partir de agora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse a auxiliares que pode não ser o candidato à reeleição em 2026. A declaração foi dada durante reunião ministerial de segunda-feira na Granja do Torto e surpreendeu ministros. Lá, o presidente Lula disse a ministros que pode não ser candidato à reeleição em 2026. Uma declaração dada também na reunião ministerial de ontem e que surpreendeu muitos ministros. Esta é a primeira vez que Lula admite esse risco de não se candidatar na próxima eleição, assim, palavra por palavra. Segundo relatos, o presidente disse que essa decisão dependerá da vontade de Deus. Ao cogitar a possibilidade, o presidente mencionou recentes episódios que o colocaram em risco. Ele recordou da viagem de outubro, quando a aeronave presidencial precisou voar em círculos por cerca de 5 horas depois de um problema técnico. Nessa ocasião, vocês devem lembrar, o avião precisou queimar combustível para retornar ao aeroporto de onde havia partido e pousar em segurança. O presidente também citou como exemplo a recente cirurgia na cabeça que fez depois de uma queda no banheiro. Ele relatou que havia risco de morte à época, caso não tivesse passado pelo procedimento cirúrgico em São Paulo. Aos ministros, Lula voltou a pedir empenho para que o governo ganhe as eleições em 2026, independentemente dele ser o candidato. Apesar de surpreendente para alguns ministros, a fala de Lula não se concretizará. Lula, segundo ali a maioria consultada, deverá ser o candidato na corrida eleitoral. Existe uma avaliação de que não existe um sucessor à altura do presidente Lula para ganhar a disputa em 2026. Ainda nesse encontro, o presidente reclamou de partidos que estão na base, que não assumem serem do governo, mas estão no governo e se dizem independentes. O PSD, o MDB, Republicanos, União Brasil e PP. Aos ministros das legendas, ele demandou a tarefa de atuar para manter esses partidos na base. Nos bastidores, os representantes das siglas mencionadas consideraram a fala do presidente exagerada e dizem que já tem ajudado na governabilidade com as votações no Congresso. Abre aspas para o presidente Lula: temos vários partidos políticos, eu quero que esses partidos continuem juntos, mas estamos chegando no processo eleitoral, tem 2 anos ainda. E a gente não sabe se os partidos que vocês representam querem continuar trabalhando conosco ou não. E essa é uma tarefa também de vocês neste ano de 2025 e é uma tarefa grande, fecha aspas. E aí pessoal, o que acharam dessa possível decisão do Barba? Para mim é o efeito Trump. Lula e sua turma já começaram a arregar, muito provavelmente já pressentindo o que está para chegar para eles. E braço forte de Trump, Bannon diz que providências já estão sendo tomadas após Moraes barrar Bolsonaro no Zewa. É isso mesmo. O ex-estrategista do Donald Trump, Steve Bannon, anunciou que medidas estão sendo tomadas contra o Brasil devido à ausência do ex-presidente Bolsonaro na posse do republicano, que foi realizada na última segunda-feira. Ele disse que fará uma representação oficial sobre a investida brasileira. O anúncio ocorreu durante um evento internacional para representantes da direita, que contou com a participação de parlamentares brasileiros, incluindo o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Bannon declarou que o pedido será encaminhado ao novo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. À Folha de São Paulo, ele afirmou que as ações devem ser direcionadas especificamente ao Brasil e ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Bannon defende que Moraes não tenha nenhum acesso aos Estados Unidos. Durante o evento, o estrategista reiterou o apoio do movimento MAGA a Bolsonaro
e disse: "Eu não falo pelo presidente Trump, mas as pessoas do movimento MAGA amam Bolsonaro." Fecha aspas. Enquanto isso, diplomatas no Brasil temem que Trump imponha sanções comerciais ao país. É isso mesmo. O novo governo dos Estados Unidos de Donald Trump poderá impor sanções econômicas ou comerciais a países como o Brasil, acusados de adotar formas de censura. A informação foi obtida junto a membros do novo governo por políticos que representam o Brasil na posse. O secretário de Estado Marco Rubio, crítico da escala autoritária no Brasil, seria o artífice do plano, reiterado ontem por Trump, contra a censura em defesa da liberdade, pedra de toque da Constituição americana de 238 anos. Meus amigos, a posse do Trump foi ontem e já tem muita coisa acontecendo. Fica até o final desse vídeo para você ver o que o Steve Bannon falou que ia fazer com Alexandre de Moraes. O Moraes está lá, né, fingindo costume, fingindo que está tudo bem, mas eu posso te garantir que não passa nem Wi-Fi. O Moraes já estava sendo muito conhecido aqui nos Estados Unidos desde o episódio Twitter Files, em que o Musk deu exposed e revelou as decisões secretas do Moraes, em que ele obrigava as plataformas a censurarem conteúdos sem dizer que as decisões estavam partindo dele. E as coisas, então, foram só escalando, e agora veio mais esse escândalo internacional. O Moraes não permitiu a devolução do passaporte do Bolsonaro, e eu posso te dizer que isso pegou muito mal por aqui. O Trump vai levar isso para o lado pessoal. E a coisa escalou tanto, mas tanto, que o Steve Bannon, que é aquele famoso conselheiro, estrategista do Trump, ele deu uma declaração bombástica. Ele disse que o Moraes é demoníaco, comparou o Moraes aos juízes da ditadura, daquela ditadura do alemão, do bigodinho, né, você sabe. E ele ainda disse que vai se empenhar pessoalmente e vai aconselhar o Trump a caçar o visto do Alexandre de Moraes. É isso mesmo. A coisa realmente virou pessoal e todo mundo aqui já sabe qual que é o grande problema do Brasil, que hoje se chama Alexandre de Moraes. O Steve Bannon, anteontem, ele deu um almoço para a delegação brasileira, o que demonstra o quê? Demonstra que ele considera o Brasil estratégico nos planos dos Estados Unidos. Um cara estrelado como Bannon não daria atenção a um país da América do Sul caso não houvesse um interesse especial, né? No almoço de anteontem, ele chamou o Eduardo Bolsonaro no palco, fez altos elogios e disse que o Eduardo é figura importantíssima na luta pela soberania e liberdade pelo mundo. Ele ainda disse que o Eduardo seria o próximo presidente do Brasil, o que o Eduardo nega. Depois, a Lili Pacheco, do canal Informação e Liberdade, conseguiu uma entrevista exclusiva com o Steve Bannon. E ele disse que muita gente ao redor do mundo foi à posse do Trump, esperando encontrar com o Jair Bolsonaro lá, o que é um escândalo, o que o Moraes está fazendo. Ele usou essas palavras, ele disse que é uma atitude escandalosa do Alexandre de Moraes. Ele ainda disse que o Moraes é demoníaco e radical, disse que ele se comporta como um juiz da ditadura alemã da década de 30, daqueles tempos lá da Alemanha, você entendeu, né? Você entendeu a quem que ele se referiu, né? O Bannon disse ainda que o Moraes precisa ser removido do seu cargo, que a justiça dele, do Moraes, é mais corrupta que o Lula. O Bannon disse que a eleição mais importante de 2026 vai ser a eleição do Brasil e que ele vai lançar a versão do programa dele, o War Room, voltada para o Brasil. Vamos ver o vídeo? About our president Jair Messias Bolsonaro, Eduardo, and the fact that he couldn't come because the main judge, Alexandre de Moraes, the minister of our Supreme Court, didn't let him come, which is outrageous, absurd. Brazil does not abide that. What would you tell to the Brazilian people? What is time for us to do? Because we're pushing international pressure on it, but we know we need internal pressure as well to take those guys out of there, sir. We had people RSVP'd for this. Over 2,000 people wanted to come and see Bolsonaro today. That's how much, and these are all leaders of the MAGA movement and internationally the sovereignty movement. The most important people in our movement throughout the globe and the United States all want to come here to see President Bolsonaro. It's outrageous, this Supreme Court judge, and people should know, and people in Brazil should know, this guy is a radical. He's like a Nazi judge in the 1930s. Viram aí? Ele falou, olha, muita gente veio para cá para querer ver o presidente Bolsonaro. Não vão ver, evidentemente. Isso é um escândalo, ele usou, né? Ele falou, olha, isso é escandaloso. Esse cara, falando do Moraes, esse cara é um radical e ele se comporta como um daqueles juízes da Alemanha da década de 30.
Você entendeu, né? Ele usa a palavra, mas aí para a gente não derrubar o canal aqui, eu não vou usar. Vamos prosseguir. He's eventually got to be removed from office. We have to win in 2026. Your court system is actually more corrupt than Lula. And that's hard on an international basis, RC, because Lula is in the pocket of the Chinese Communist Party. He's selling out the Brazilians right now. He's selling out the Amazon to the Chinese Communist Party. But as bad as Lula is, your court system is worse, and the Supreme Court justice may be one of the most corrupt, demonic people in the world. And that's why it's so important for the Brazilian people to win in 2026 and restore President Bolsonaro to the presidency. And I will just tell you, the love and support of the Brazilian delegation that showed up today with Eduardo was unbelievable. We had people from all over the world, from anti-Chinese Communist Party people from China. We had people from Europe. We had people from Asia. We had people from India. They 100% support the freedom of the Brazilian people. And understand, in this year, you know, Germany, Alternative for Georgia is the most important this year with Poland. But in 2026, the most important election in the world is the election in Brazil. In the war room, we're here to do, and the international sovereignty community is here to do anything to support you guys. Então vocês viram que ele falou aí, que as eleições mais importantes de 2026 vão ser as eleições do Brasil. Thank you so much for your support, sir. God bless you. Okay, we love you guys, and we're in the fight with you. So fight on. By the way, I want to announce we're also going to launch a War Room Brazil sometime in the next couple of weeks to start an hour a week and build from there, so we get the War Room message to... O War Room, como eu falei, é o programa do Bannon. Ele já tem esse programa, é um programa lá de discussões políticas. Ele é um estrategista político, né? E ele vai lançar, tá dizendo aí que vai lançar o War Room Brasil, para vocês verem a importância que esse homem está dando para o Brasil nesse momento. It'll be co-hosted by Brazilians. This will be by Brazilians for Brazilians, but your fight is that important. We're here to help you, sir. Thank you for that. God bless you. Love you guys. Thank you. E anteontem também o Steve Bannon deu uma entrevista à Folha de São Paulo e ele disse expressamente que vai pedir ao novo secretário de Estado, Marco Rubio, que tome as medidas contra o Brasil. Ele disse que a negativa do passaporte do Bolsonaro foi um tapa na cara dos americanos e também foi um tapa na cara do Trump. Falou que vai sugerir ao Marco Rubio especificamente o cancelamento do visto americano do Alexandre de Moraes. Vamos assistir o vídeo. As soon as he's sworn in tomorrow, I will actually go to Senator Rubio and say, we have to take action on this. I think this is going to have big consequences. People in America are outraged that Bolsonaro could not come as close as he is to President Trump. And President Trump put out very few invitations. This is outrageous. He was not allowed to come. And it's a slap in the face to the American people. And it's a slap in the face to President Trump and his administration. And this will not be forgotten. Olha o que ele falou aí. Isso foi um tapa na cara dos americanos, do Trump, e isso não será esquecido. Olha o que ele disse. Isso não será esquecido. Viram que ele completou. Não será esquecido por ele, pelo Bannon, e não será esquecido pelo presidente Trump. Enfim, meus amigos, peguem a pipoca que o show vai começar. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse que espera julgar a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe de Estado ainda em 2025 para evitar tumultos em 2026, que é um ano eleitoral. A declaração foi dada em uma entrevista ao veículo Brasil Confidencial ontem, segunda-feira. Mendes disse ainda que o julgamento no Supremo sobre a tentativa de golpe não deve demorar muito e que, ao surgirem novos acusados, as denúncias poderão ser fatiadas. De acordo com o ministro, a investigação da trama golpista conduzida pela Polícia Federal foi extremamente bem feita e, abre aspas, tudo impressiona. Fecha aspas. Ele já deu um veredito, então? O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ainda analisa o relatório elaborado pela PF. Caberá a ele decidir se denunciará os investigados, se recomendará o arquivamento ou se pedirá investigações complementares. Gilmar Mendes afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, preferiu não correr risco ao rejeitar a devolução do passaporte e impedir a viagem de Bolsonaro para a posse de Donald Trump nos Estados Unidos. Abre aspas. Estamos às vésperas de um eventual oferecimento de denúncia nesse tema. É um tema delicado, buliçoso. E ele, Moraes, preferiu não correr risco. Fecha aspas. Isso. O ministro do STF disse que ficou particularmente impressionado com a reunião em que altas figuras da República falaram abertamente de constranger ministros do STF.
Gilmar Mendes se refere ao vídeo que mostra a reunião ministerial realizada no Palácio do Planalto no dia 5 de julho de 2022, a qual o ex-presidente e ministros discutem o que a Polícia Federal chamou de uma dinâmica golpista. Em sua avaliação, as informações da PF sobre o planejamento da morte do ministro Alexandre de Moraes são preocupantes. Para ele, desde a redemocratização, essa tentativa de golpe é a primeira grande crise com invólucro militar. Por isso, ele voltou a defender que militares das Forças Armadas e da Polícia Militar não ocupem cargos civis se não estiverem afastados, como na reserva, por exemplo. Abre aspas. Não parece adequado que um militar que não está na reserva ocupe um cargo civil. Fecha aspas. O ministro citou como exemplo Eduardo Pazuello, ministro da Saúde de Bolsonaro, que, em sua opinião, foi o símbolo de um grande desastre, pois a ele foi confiado o ministro da Saúde em plena pandemia. Chamou de grande irresponsabilidade. Mendes também elogiou a atitude responsável dos comandos militares que rejeitaram o golpe. Essas informações são do jornal Valor Econômico. Pitoli. Que está repercutindo a entrevista dada para um portal chamado Brasil Confidencial. Eu nunca ouvi dizer. Uma boa, problema meu. Eu sou um mal informado. Eu não conheço. É o Gilmar Mendes já dando veredito, Bogo. Ele já está condenado, o Bolsonaro. Concorda? Vocês não sentem nojo quando vê a fala desse cidadão, desse senhor? Não dá asco. Há bastante tempo. O estômago embrulha. Porque esse senhor aí, para quem não se lembra, é aquele que disse que o Brasil vivia uma cleptocracia. É aquele senhor que disse que a esquerda, que o PT tinha desviado bilhões de reais e que teriam dinheiro, com dinheiro roubado, de continuar no poder durante anos, às vezes até décadas, com dinheiro roubado. É esse senhor aí. É esse senhor que tem uma aproximação muito grande com o Procurador-Geral da República, que está ali naquele triângulo, né? Procurador-Geral, chefe da Polícia Federal, Judiciário. Pitoli, que câncer que nós estamos presenciando no Brasil. Eu entendo o seguinte, ele já deu voto. Sim, mas ficou normal eles anteciparem o voto. Que nem o Alexandre foi prudente em não liberar Bolsonaro, porque Bolsonaro ia fugir. Sabe, são falas. Né? Não, primeiro que se o Bolsonaro... Vamos lá, vamos trabalhar o tico e o teco. Alguém em sã consciência acredita que se o presidente realmente quisesse fugir, ele não teria fugido? Ele disse aqui ontem. Não. Que foi uma fala recortada, inclusive, né, João? E que foi ontem meio que viralizada, né? Ontem o destaque da entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui a Ouro Verde foi isso, que ele disse que qualquer um pode fugir do país. Qualquer um pode fugir. Bom, se ele quisesse fugir, por que ele teria voltado dos Estados Unidos? Poderia dos Estados Unidos para outro país, sei lá, a Hungria, pedir asilo político. Não é porque a questão de fugir. Como que uma pessoa, eu, por exemplo, qual a informação que eu tenho de grande bastidor de Brasília? Eu falei isso aqui, Pitoli perguntou, pô, você acha que o presidente Bolsonaro vai para a posse ou não? Vai liberar o passaporte ou não? Eu falei isso aqui semana passada, não vai liberar. Por quê? Porque, primeiro, essa turma, Pitoli, chegou num ponto que não tem recuo. O recuo para esse pessoal não tem como, se recuar é cadeia, não tem como, não dá mais. Tem sangue nas mãos, Pitoli, tem gente, o Clezão morreu, Pitoli. Quantas pessoas não estão morrendo? Depressão, tentativa de suicídio. Não tem volta mais. Eles vão pro tudo ou nada, estão indo pro tudo ou nada. Tiraram o ladrão da cadeia, Pitoli. E se a gente falar alguma coisa aqui, eles vêm pra cima da gente e prendem. Sabe? Censura. Agora, está num ponto que eles podem prender o Borgo, sabe? Prende o João, prende o Pitoli, mas não tem mais como segurar. Impressionante é dar o voto antes, né? Isso é impressionante. Porque virou bordel. Virou um bordel. Virou bordel, sabe? O bordel acha mais organizado, tem um pouco mais de regra. Geralmente tem quem manda na casa, a segurança. Isso aí não. Pois é. E nova carta de servidores agrava a crise no IBGE e questiona a autonomia da instituição. É isso mesmo. A crise interna do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ganhou novos contornos nesta segunda com a divulgação de uma carta assinada por 100 gerentes e assistentes da instituição. No documento, os servidores expressam insatisfação com a gestão do presidente Márcio Pockmann e denunciam práticas que, segundo eles, estariam comprometendo o funcionamento e autonomia do IBGE. No documento, os servidores afirmam que o clima organizacional está deteriorado e que as lideranças do Instituto encontram dificuldades para desempenhar suas funções. Além disso, a carta manifesta apoio aos diretores Elizabeth Hipólito e João Halak Neto,
que pediram exoneração no início de janeiro devido ao descontentamento com a gestão de Pokémon. Isso me fez lembrar de um vídeo do deputado Gustavo Gayer, onde ele detonou esse tal de Pokémon e afirmou que ele frauda os números do IBGE para ajudar Lula. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.